Viu Jesus falar aí, diga amém. Você que trouxe a Bíblia, por favor, Gênesis 6. Gênesis 6, por favor. Versículos número 5. Gênesis 6, 5. Quantos encontraram, digam amém. Olha o que está escrito. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque os arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em todas as suas gerações. Ponto e vírgula. Noé andava com Deus. Diga para alguém: reestruturando as bases espirituais. Sustenta no string, só no grave lá em cima, sem o piano, só um. Reestruturando as bases espirituais. O livro do Gênesis, na minha opinião, um dos livros mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. Apesar de ser conhecido por nós como livro de início, ele vai muito além de livro de início. E quando eu digo que Gênesis vai além de livro de início, é porque essa nomeação Gênesis que nós conhecemos não é o nome original que foi dado por Moisés. Esse nome Gênesis nasceu no 3º século, aproximadamente no ano 285, no período dos raciocínios filosóficos. Foi o período em que o Império Greco-Romano proliferou depois da morte de Alexandre o Grande pelos seus 4 generais. E daí o Império Greco-Romano proliferando e crescendo e dominando o mundo se tornou bilíngue, e os 2 idiomas predominantes no mundo eram fluentes como o grego e o latim. E como os judeus eram subjugados pelos gregos, haviam centenas de judeus que haviam perdendo-se dentro da subcultura greco-romana. E uma das respostas disso, que o filho na fé de Paulo, conhecido como Timóteo, ele tinha mãe judia e pai grego. Olha as misturas entre gregos e judeus. Se você for ver na conversão de Levi, você vai perceber que Mateus, ele era um judeu, tinha barba de judeu, rosto de judeu, mas a capa e a roupa era romana. Havia muitos judeus que haviam perdendo-se dentro da cultura greco-romana, ao ponto de haver a necessidade pelo grande líder espiritual, que era o sacerdote Eleazar, de transliterar a Torá, tirando do hebraico e transliterando para o grego, para que jovens judeus soubessem que era Moisés e a lei do Senhor, porque tinha judeus que cresciam sem saber quem era Deus e muito menos a Moisés. Então essa transliteração durou 70 dias por 70 anciões, que esse período ficou conhecido como o período da Septuaginta, que é hoje 70. E por causa dessa transliteração grega, a Torá chegou em nossas mãos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que estão todas elas no grego. Mas todos nós sabemos que quem escreveu esses 5 livros foi o grande patriarca Moisés. E quando Moisés escreve, ele não dá os nomes gregos para os 5, ele dá todos o nome hebraico como judeu. O primeiro é Bereshit, segundo Shemot, terceiro Vaikra, quarto Bamidbar e o quinto Deverim. E o que é mais engraçado, ou melhor, o mais formidável para os judeus, é que esses 5 livros são tão sagrados, a Torá, enviada pelo Senhor, pelo próprio Adonai, que é o próprio poderoso Deus, que eles formulam uma frase do divino para o judeu dentro desses 5 livros. Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, e chamou, Bamidbar, no deserto, e Deverim, palavras. Logo, esses 5 livros formulam uma única frase que são sagradas para os judeus.
No princípio, Deus chamou os filhos de Israel no deserto através da palavra para lhe dar nomes. Então, qual é a ideia de Deus com o povo durante 40 anos no deserto? Lhe dar nome e dignidade. A verdade é esta, que quem escreve esses 5 livros é Moisés. Quem é Moisés? Eu acho que Estevão, antes de ser apedrejado no Sinédrio, vai falar quem é Moisés em Atos 7:22. E Moisés é intitulado como filho da filha de Faraó, conhecedor de todas as obras e todas as ciências do Egito. Vamos lá? O doutor judeu Jacob Isaac diz que Moisés era formado em etiqueta, por ser judeu. Ele desde os 6 anos tinha um mestre egípcio que corrigia todos os seus passos dentro das sabedorias e etiquetas egípcias. Porque para ser um sábio judeu na casa de Faraó, um sábio egípcio na casa de Faraó tem que saber como anda, como fala e como se comporta. E a partir dos 13 anos eles começaram as formações com professores individuais. Moisés se formou em medicina, porque todas as raízes medicinais provinham do Egito. É por isso que o médico amado Dr. Lucas se formou a médico no Egito, que era de lá que veio as raízes medicinais, então ele é formado em medicina. Ele foi o segundo general de Faraó, ele conhecia da astrologia, porque todos os deuses do Egito vinham do astro, como Ra, que é Sol, o deus Sol, Het, Anubis, Horus e Sete e outros deuses. E além de tudo isso, ele conhecia da astrologia e da arte de guerra. E ele, como um cientista, se você quiser isso aqui, e ele, como um cientista formado do Egito, ele sabia que o povo hebreu, para não ser esquecido no deserto, eles teriam que ter um nome. Por que o povo hebreu seria esquecido? Vamos formular aqui. O que é conhecido da aldeia de Abraão? Hebreus. Pastor Maico sabe mais do que eu. E o termo hebreu vem do hebraico Ivrim. E Ivrim significa povo do outro lado do rio. Então, o que o povo hebreu é chamado de povo do outro lado do rio? Vem cá, se Abraão desse o nome da sua nação de povo hebreu, seria estranho, porque como é que o líder da aldeia vai chamar o povo próprio de povo do outro lado do rio? Não faz sentido. Então, por que eles têm o nome de hebreu? Porque os sumérios viam eles armando e desarmando tenda, andando sem saber para onde estava indo, e diziam, ali vai os hebreus, os viajantes. Então, o que é um povo hebreu? O povo hebreu é um povo que arma e desarma a tenda, anda guiado pelo sol, na base da fé de um líder que ouviu a voz que ninguém ouviu quando Deus disse, saia da tua terra. Acho que você estava conversando, por isso você não deu glória. O que é o povo hebreu? O povo hebreu aqui anda na base da fé de um líder que ouviu a voz que ninguém ouviu, quando Deus disse para ele há muitos anos atrás, sai da tua terra. Vamos lá? Se você fosse um sumério e perguntasse para a aldeia de Abraão, chegasse como espia, parecendo judeu, para onde vocês estão indo? Ele ia dizer, não sei. Pergunta para Sara. Sara, para onde vocês vão? Não sei. Pergunta para Abraão. Abraão, para onde vocês estão indo? Ele diz, não sei, porque todo dia ele muda a rota. Porque quem vive literalmente de Deus sabe o que vai comer hoje, mas não sabe como vai ser amanhã. Vou repetir. Quem vive literalmente dependendo de Deus sabe o que come hoje, mas não sabe como é que vai ser amanhã. Porque o fé é você colocar o pé e Deus automaticamente. Ai, que gostoso. Então vamos lá, que o tempo é um pouco curto, pela dinâmica do culto. Então Moisés sabia que esse povo seria esquecido no deserto, porque eles só são hebreus, conhecidos como povo do outro lado do rio, aqueles que viajam, aqueles que vagueiam, porque são vistos pelo sumério. E durante 40 anos no deserto as pessoas vão ver eles? Não vão. E ser hebreu é como ter Instagram hoje. Se não é visto, não é? Uau! Hoje as pessoas, para saber que você está vivendo, não tem que postar. Se não postar, tu não vive. Você só vai para a praia se postar. Se não postar, nunca foi. Então, assim que funcionava o povo hebreu. É chamado de viajante porque eram vistos. Então, no deserto, Moisés sabia que eles não seriam vistos. E por isso havia a necessidade de dar uma identidade. Vamos lá? Para você pegar minha pregação, você tem que querer prestar atenção, senão não pega. Certeza, né, minha irmã? Isso aí, caneta e papel. Então Moisés precisava dar um nome. Que nome é esse? O termo nome vem do hebraico Hashem. E Hashem, que é nome, vem de identidade, caráter e personalidade. Vamos lá? Como assim Hashem, que é nome, vem de caráter, identidade e personalidade? Se você pegar o que eu vou falar agora, tu pode mudar a rota do destino do teu filho.
Vamos lá. Hashem, que é nome para o judeu, vem de caráter, personalidade e dignidade. O judeu não coloca o nome do filho pela beleza do nome ou significado positivo que o nome tem, mas ele coloca o nome do filho pela situação. A gente não. A gente coloca, meus líderes, o nome dos nossos filhos pela beleza do nome e o significado positivo que o nome representa pra gente. Quer ver? Se você pegar 85 dos filhos de crente, é Mateus, João, Lucas, Isaías, Elias, Eliseu, Gabriel, Miguel, Radassa, Sara e etc e tal. Por quê? Porque são nomes positivos que venceram na Bíblia. Então a gente quer a positividade daquilo que já venceu na nossa vida. Se você perguntar para alguém, por que o nome do filho de fulano é Davi? Porque Davi foi um rei que venceu, e como Davi venceu e conquistou, eu quero que meu filho vai vencer e conquistar. Por isso que a gente coloca o nome dos seus filhos. Mas judeu não. Judeu, ele coloca o nome do filho pela situação que ele está vivendo. E se você está comigo, talvez eu quebre um cadeado na tua mente para tu nunca mais esquecer. Você lembra da história de Ruth? Todo mundo se pergunta, por que ela sai de Belém e vai para Moabe? É por causa da situação que ela está vivendo. Quer ver? A fome em Belém era tão grande, tão grande, tão grande, que no meio da fome ela engravida. E qual é o nome do filho? Malom. E o que significa Malom? Malom significa doente. Você colocaria o nome do seu filho doente? Então por que ela colocou o nome do filho dela de doente? Para que todo mundo saiba que a data, o dia e a hora que Malom cresceu é a data e a hora do momento da doença, a situação dela, que ela não estava resistindo mais. A fome agrava, fica pior e ela engravida de novo. Porque se tem uma coisa que crente sabe fazer na prova é filho. A fome piora e ele engravida de novo. E qual é o nome do segundo filho? Quilion. E o que significa Quilion? Fracasso ou fracassado. Você colocaria o nome do seu filho de fracassado? Então por que ela colocou de fracassado? Para que todo mundo entendesse que o nascimento, a hora, o momento e o dia do nascimento de Quilion foi um fracasso para ela. Então Malom e Quilion é doente e fracassado porque a situação está vindo de mal a pior. Por isso que ela decide sair. Vamos para outra história famosíssima? A Bíblia diz que Eli cai da cadeira e morre, Ofni e Finés morre na guerra, a esposa de Finés tem um filho prematuro, e qual é o nome? Icabor, que significa foi-se a glória de Israel ou glória de Deus. Pega aqui, é normal para você sem dizer ai, ouvir Icabor, porque você não estava na pele dele. Icabor na existência é um trauma. Vamos dar um exemplo de uma chamada na escola. Elias, presente. Isaías, presente. Eliseu, presente. João, presente. Mateus, presente. E acabou o clima, porque lembrar de Icabor é lembrar do dia que a presença de Deus saiu de Israel, nunca mais voltou. E quem vive sem a presença de Deus na vida? Então o crescimento de Icabor foi um trauma. Então para o judeu o nome é colocado segundo a situação que eles estão vivendo. Então por que Moisés tem a necessidade de dar um nomes? Por isso que ele escreve esse livro do Bereshit. Pensa, vamos lá? A vida de Moisés começa no Êxodo, meu líder. Se começa no Êxodo, por que ele não começa a vida com o povo a partir do Êxodo? Mas tem a necessidade de falar Adão, Caim, Abel, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, se já tinha passado. Porque não dá para formular minha vida se não dizer minha história. Ah, irmão. Como não dá para formular minha vida sem dizer minha história? Ele dizia, eu preciso dar um nome para esse povo hebreu. Moisés, vamos começar com Moisés. Por que tu quer dar um nome para o povo hebreu no deserto? Sabe por quê? Porque quando eles atravessar o deserto e rodear Jericó, os gigantes em cima de Jericó vão dizer, sabe por que eles estão rodando aqui? Porque são do deserto e fritaram a cabeça na areia. E como o cérebro deles está frito no deserto, eles estão rodando feito um louco. Mas aí Moisés vai para o Monte Sinai escrever a história do povo hebreu como Hashem, como identidade e currículo para que todas as nações entendam que eles passaram pelo deserto, mas não são do deserto. Passaram pela terra de cova, mas não são da terra de cova. Passaram pela terra árida, mas não são de lá. Porque uma coisa é eu passar pela dor, outra coisa é eu nascer na dor. E crente não nasce na, ele passa na. Vamos lá ver se vale voar daí? Aí ele escreve um Hashem. Isso aqui, pastor Marco Babino, talvez seja uma das coisas mais sérias que eu vou dizer agora. Quando ele desce do Monte Sinai com Hashem, o currículo, o caráter, a identidade, que é o pergaminho do Bereshit, ou no termo da Septuaginta do Gênesis, ele pega e coloca na bagagem de Josué. Josué diz, Moisés, por que está colocando esse currículo, esse livro imenso nas minhas costas? Aí Moisés disse, aqui é a identidade do caráter do povo hebreu. Por quê? Porque Deus me chamou para o Monte Nebo. E eu sei que eu não vou voltar, não adianta me procurar, porque nem Satanás vai conseguir achar meu corpo. Como eu vou sumir lá em cima,
Eu preciso te entregar o currículo, a identidade do povo hebreu. E eu tenho que te dar uma lição, Josué. Qual é a lição, Moisés? Quando você atravessar Jericó, quando você atravessar o Jordão, perca dinheiro, perca sandália, perca sapato, perca roupa, só não perca o caráter do povo. Ah, mereceu dar um voo aí, né? Vamos lá. Quando você rodar Jericó 7 vezes, perca a sandália, perca a bagagem, perca dinheiro, só não perca o caráter. Vamos melhorar? Quando você vencer nefilins, que são gigantes, perca a espada, perca a lança, perca a flecha, perca escudo, perca a cabeça, só não perca a identidade desse povo. Que radicalismo é esse, Moisés? Porque eu posso perder a cabeça, mas não posso perder a identidade, o caráter do povo. É simples, porque Deus prefere ver um homem sem cabeça com caráter do que alguém sorridente sem dignidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou repetir. Deus prefere ver um homem sem cabeça como sujeito homem com caráter do que um moleque sorrindo sem dignidade. Remina cheia. É Deus dizendo: Josué, perca a cabeça, mas não perca teu nome, porque nome limpo é a única coisa que o homem tem. Cate a mão de alguém que está do teu lado. Diga para alguém: quando alguém falar de você, vai atrás mesmo. Diga: para com essa conversa fiada de deixar para lá. Vai mostrar quem você é, porque teu nome limpo é a única coisa que você tem. Chama minha cantarama raia. Lindo é o homem falar: eu não tenho cartão para passar, mas o cara dizer: leva, porque eu sei quem você é. Nome limpo é tudo que a gente tem. É minha cara. Vamos lá. Preciso caminhar pro final. Não pode tomar o Bob, não me deixa mais 3 anos sem vir aqui. Vou caminhar pro final, mas preciso entrar aqui. Então o que é o livro do Bereshit, que é o Gênesis? É o currículo do povo hebreu. E esse currículo é tão formidável, e só na introdução você já vai pegando a senha, hein? E esse currículo é tão formidável que esse termo Bereshit, ele sofre no hebraico uma separação gramatical que é separada em 3. Bereshit, separado em 3, é Brit, Rosh, Ish. Brit, Rosh, Ish. Junto, Bereshit. Brit, aliança. Rosh, cabeça. Ish, homem. Então, o que é o currículo do povo de Deus, que é o livro do Bereshit? É aliança com cabeça, homem. É por isso que no livro do Gênesis você só vê aliança com cabeça. Aliança de Deus com Adão, dominar a terra sujeite. Com Noé, depois do dilúvio não mato com água. Com Abraão, sai da tua terra. Com Isaac, não desças ao Egito. Com Jacó, depois de 40 anos no deserto, ou melhor, de guerra interna em casa, ele foge para o deserto de luz, vê uma escada, Deus que sobe, desce, Deus no topo. Ele na ponta, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, serei contigo. A última aliança com José: sol, lua, 11 estrelas se inclinarão diante de ti. Pega outra cena na introdução, e qual é a cena? Percebeu que o Brit, a aliança, é com Rosh, cabeça, e Ish, homem. Ish, homem. O livro do Bereshit, ou do currículo do povo hebreu, a aliança não é com mulher. A aliança é com o homem. É por isso que Eva come do fruto e Deus não se manifesta. Ela come do que Deus falou para não comer e Deus não fala nada. Mas quando Adão come, ele... Ué, Senhor, por que está se manifestando? Quando eu comi, mas não falou nada como dela comeu. Aí Deus diz: como é que eu vou falar com ela se foi para você que eu disse dominar a terra sujeite? Mas foi a mulher que tu me desse, mas foi para quem que eu dei a chamada. Mas foi ela que me tentou, mas foi para quem que eu dei a unção. Mas foi ela que me cercou na parede e eu não resisti, mas foi quem que eu te amei. Mas foi ela que mandou a foto indecente, eu caí, mas foi quem que eu dei a autoridade. Foi para mim. Então não joga na conta dos outros responsabilidade que é tua. Então não joga em cima dos outros responsabilidade que é tua. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Oh, me canta. Deus, sabe por que Deus acha Davi como segundo o coração de Deus? Pastor, Deus não sabia que Davi ia pegar a mulher casada, ia botar o marido na frente da guerra, ia matar ele? Deus sabia de tudo. Então por que Deus é apaixonado? Porque toda vez que Davi fazia ele assumir, nunca mais cometia o mesmo erro. Então depois de Adão, Deus sabia que a humanidade pecava. Então Deus está dizendo, eu não sou apaixonado por quem não peca, porque a humanidade inteira comete pecado. Eu sou apaixonado por quem assume a responsabilidade do que... Ah, não foi, né? Se 3 pessoas, Gabriel, pular dessa cadeira agora com o que eu vou falar, vai me animar de pregar só mais um pouquinho. Você lembra de 2 Samuel? Deus fala para Abraão assim: far-te-ei como as areias da terra e como a estrela do céu, incontável. Davi no auge da fama. Por quê? No auge da fama, quando tudo está andando bem, a gente esquece daquilo que Deus falou que não era para a gente fazer no início. É por isso que às vezes quando a gente está lá, Ele tem que apertar para a gente lembrar do que a gente voltou lá atrás. É por isso que quando a empresa está grande, quando a gente está subindo, Ele tem que fazer a gente voltar, Ele tem que fazer a gente perder o contrato, Ele tem que fazer a gente ser demitido, porque senão a gente esquece do propósito que a gente fez no início. Por quê? Porque o glamour, ele deixa a gente deslumbrado. Davi, deslumbrado com glamour, ele pega os seus soldados e diz: vai numerar o povo. Mas Deus falou para Abraão que não era para enumerar. Quando trazem para Davi a contabilidade do povo, o anjo desce, ele vê um anjo entre o céu e a terra apontada com a espada para baixo. Deus diz: sabe o que é isso? Eu vou te dar 3 escolhas. A primeira, tu quer que eu destrua o povo? Segunda, tu quer que eu toque na tua casa? Ou a terceira, que machuque você? Davi diz: tira o povo, livra a minha casa e machuca eu, porque quem errou fui eu. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu não sei quem mais vai voar daí, mas lá vai. Quando Davi pecou e o filho do pecado morreu, ele não disse: eu agredi ela porque ela falava demais, eu separei dela porque perturbava meu juízo. Não, ele disse: contra ti eu pequei, foi contra ti, me perdoa. Deus, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Deus é apaixonado por quem assume a responsabilidade. Proibido não é errar, errar nossa carne já é declinado para o mal. Proibido é fingir que nada aconteceu. Se fez, assume a tua bronca. Deus é contigo. Quem pode adorar? Terra. 30 segundos de adoração, vai. 29, 28. Tem gente em lágrimas ali, sabe o que é isso? Gente assumindo a responsabilidade. 27, 26, 25. Vai ter gente que o diabo nunca mais vai acusar na madrugada, dizendo: pulou por quê? Se eu sei o que você fez quando ninguém estava vendo. Porque gente que assuma a responsabilidade não tem rabo preso com o diabo. Não tem. Só quem pega responsabilidade. Pega. Você diz: diabo, eu posso pagar preço, mas rabo preso contigo eu não tenho. Vai. Diga para alguém: eu prefiro pagar o preço e sofrer as consequências do que ter rabo preso com o diabo. Você já viu pessoa que tem rabo preso com o diabo? Se alguém demorar a responder, a mente já acusa. Se o pastor não der um sorriso para ele, a mente já acusa. Se alguém não der a paz do Senhor, a mente já acusa. Porque o diabo diz: todo mundo sabe que tu tá na lama. Mas você diz: aqui não, diabo, aqui a consciência tá limpa. Tá limpa! Oh. Vamos lá. É porque
porque a gente precisa continuar rapidinho, para a gente não encerrar, porque eu só tenho mais 10 minutos, a gente não encerrar fora do texto. Vamos lá, baixinho de novo, essa é a pegada, meu tecla. Então, o livro do Gênesis é o livro Brit, Aliança, Oroz, Cabeça e Shome. Desde quando eu me formei na FAECAD de Vicente Carvalho, quando eu aprendi esse negócio da aliança com cabeça homem, o livro do nome, identidade do caráter, que quando a gente estuda, a gente aprende que os livros vão muito além daquilo que está escrito. Só precisa ser estudado e pesquisado. A aliança, para mim, mais poderosa depois da abraâmica, que aponta para Cristo, é a com Noé. Por que a aliança com Noé, pastor, se torna tão poderosa? Eu vou tentar falar em 10 minutos. Se eu cortar aqui, pastor Michael me traz para terminar depois. Por quê? Porque Deus escolhe Noé como um Beit Rabi Shirá. O que é Beit Rabi Shirá? Beit é casa, Rabi Shirá, escolhida. Então, Beit Rabi Shirá, com H, Rabi Shirá, é casa escolhida. E o que dói em ser uma casa escolhida? O que dói em ser uma casa escolhida é que quando Deus escolhe a casa para habitar e direcionar para um propósito, a casa deixa de ser escolha e tem que agir do jeito que o dono da casa quer. E o mais doloroso de ser casa escolhida é que a gente perde o direito de escolha. É quando você vê nego pecar e cantar, dirigir igreja na prostituição, cantar e viver uma vida desregrada, tu diz, Deus não faz nada. Aí você diz, já que todo mundo faz e vive normal e não dá em nada, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer a mão. Te quebra, te amassa, te aperta, tu diz, todo mundo faz e não dá em nada. Eu só pensei, Deus está me arrebentando na saúde, no relacionamento, tirando meu emprego, me esmagando no meio, porque todo mundo faz e não acontece nada. Eu só pensei, Deus me arrebenta todinho. Deus diz, porque para quem faz e não dá em nada, lei de Adão. Qual é a lei de Adão? Crescer, multiplicar e nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai dele e ele nasceu. E para você que pensa em fazer, por que Deus te quebra? Porque para você que é um Beit Rabi Shirá, uma casa escolhida, lei de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Antes que tu saíste da amada, eu te santifiquei, as nações eu tirei profeta. Por quê? Porque quem é escolhido não tem direito de escolha. É isso? Vamos lá? Por que Noé é escolhido como um Beit Rabi Shirá? Posso aplicar só uma, para me entregar já para o senhor? Noé é escolhido como um Beit Rabi Shirá porque Deus quer repaginar a humanidade. E aqui começa a gravidade. Você deu muito glória, você pulou da cadeira, você falou em línguas estranhas. Mas quem não tem coragem de assumir a responsabilidade não dá um glória porque eu vou falar. Por quê? A humanidade está indo de mal a pior. A geração pré-diluviana, antes da primeira catástrofe mundial conhecida pelo homem, que é o grande dilúvio. A geração de Caim ficou conhecida pelo doutor Augusto Nicodemos como a geração da serpente. A quarta geração de Caim já era uma geração de gravidade extrema. Quer ver? A quarta geração depois de Caim mata Abel, ele vai para Nod. E na quarta geração ele tem Lameque. O texto diz que Lameque é um homem que tem duas mulheres. No verso 19 ele chama as suas duas mulheres do capítulo 4 dizendo: Ada, Zila! Eu matei um homem por me pisar e outro por me ferir. Percebeu? Caim mata o irmão, os descendentes dele matam dois irmãos. Deus forma Adão e Eva no Éden. E a geração de Caim tem Ada e Zila, duas mulheres. Se no Éden Deus formou Adão e Eva, um homem para uma mulher, por que na aldeia de Caim um marido tem duas esposas? Está quebrando os princípios que Deus montou. A geração de Caim, que é conhecida como a geração da serpente, cometeu tanta gravidade que o doutor Augusto Nicodemo diz que na aldeia de Caim, conhecida como os filhos dos homens, irmão faz sexo com a própria irmã, amigo mata um ao outro, tem atos homossexuais, homens fazem sexo com animais, e eles idolatram a pedra e a madeira. Se a aldeia de Caim tendo de mal pior, por que Deus não destrói a terra? Porque tem os setitas, aliás de Sete. Quem é Sete? Descendente de Abel, que preserva o culto, o altar e a santidade. Aí Deus diz: eu não vou destruir a humanidade porque a terra está em equilíbrio. Como assim? Tem quem se prostitui lá fora e tem quem guarda o altar do lado de dentro. Tem que trai quem adultera, quem se prostitui, quem faz o que não presta lá fora, mas tem quem vive em santidade do lado de dentro. Enquanto a terra andar em equilíbrio, eu não vou destruir.
Mas aonde começa o problema? Aonde o mesmo problema dos pré-diluvianos acontece no nosso tempo. Qual é? Vendo os filhos de Deus, formosura na filha dos homens, trouxeram mulheres que eles desejavam para cá para dentro. Por que eles veem formosura? Porque na aldeia do filho de Deus, pastor Marco Bobino, tem regras. Diga para alguém, na aldeia dos filhos de Deus tem regras. Um conceito pelos filhos de Deus, meu jovem, é chamado de bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, mandamento. O que são os filhos do mandamento? São jovens que com 13 anos são separados para o altar e para casar. Se eles com 13 anos são separados para o altar e para casar, quando eles casam, eles trabalham de 13 até 30 anos pela moça, apaixonado porque ele nunca encostou. É 18 anos apaixonado e prometido para uma mulher que ele nunca tocou. Porque para judeu não existe namoro. Para judeu, noivo não dorme em casa de noiva. Quer casar, vai ter que trabalhar 18 anos para encostar na pele dela. Meu Deus, glória! Eu falei que para o glória, não falei? E o que está acontecendo aqui? É que os filhos de Deus estão reclamando. Para que esperar 18 anos para tocar no que futuramente é meu, se lá fora todo mundo dorme junto? Se Natal, Ano Novo e Carnaval todo mundo dorme e viaja junto. Todo mundo faz o que quiser e depois que experimenta não dá certo é trocar. Aqui dentro eu tenho que esperar 18 anos sem encostar, e se eu não gostar? É quando os filhos de Deus na madrugada pegaram as filhas dos homens que topa tudo, que não tem regra, que estão sem lei e trazem para dentro. E qual é a consequência? A consequência mais grave é que nasceram os valentes. Esses valentes ficou batendo na minha cabeça. E o doutor Augusto Nicodemos continua respondendo. Sabe quem são os valentes? Os valentes são homens que lá fora matam, roubam, adulteram, se prostituem, mas quando dá 7 horas, bota o terno e vem para a igreja pedir perdão a Deus. Quem são os valentes? Lá fora matam, roubam, se prostituem, chega aqui dentro é só sacrificar que Deus perdoa. E se misturaram, o altar ficou profanado. Eles trouxeram para o altar o verdadeiro sofisma. O termo sofisma vem do original, que significa aparência de verdade com fundo mentiroso. Sabe entregar culto, sabe entregar oferta, sabe vir para o altar, mas quando o culto acaba, não vive lá fora o culto que entregou do lado de dentro. Pastor Maicon, Deus reclama isso tanto que isso respinga no cativeiro babilônico. Jeremias 2,13. Sabe por que eu vou destruir o povo? Por quê? Porque meu povo fez 2 maldades a mim. Primeira, me deixaram um manancial de águas vivas. Mas esse não é o problema. O problema é a segunda maldade. Me deixaram para cavar cisternas rotas que não retêm água. Olha para mim. O termo rotas vem do hebraico rachado. E a ira de Deus está aqui. Qual é a ira de Deus? O povo tem a aparência de cisterna, de quem tem para dar de beber, mas quando alguém vai com sede beber do que sai deles, vê que está vazando porque está vazio. E Deus diz, o que adianta ter a aparência de quem está cheio, mas a essência de quem não tem nada? Tem a aparência de quem é, mas não é nada do que aparenta. Pela estética, a saia no pé, a gravata no pescoço e roupa de crente, aparência de cisterna cheio, mas quando vê o conteúdo... Por que, pastor? Porque para Deus, pior do que pecar é viver fingindo que não está pecando. Vamos lá? Com permissão do pastor Michael Bobinho. Deus prefere ver um drogado, um viciado, todo enrolado, cheio de pó no nariz, sem camisa, bermuda rasgada, ajoelhando aqui na frente, dizendo, Deus, errei, me perdoa que eu quero acertar, do que ver a gente de terno, gravata de salão e dizer, para que isso tudo se não presta? Se a roupa que tu veste não é compatível com a vida que tu vive. É por isso que Deus pega Ezequiel, antes de se formar sacerdote, antes de entrar no sistema, e diz, cava a parede. Para tu ver que quem te ensinou a ser um sacerdote tem aparência de santidade, mas se prostitui com tamos sem ninguém ver. Então essa mistura faz Deus olhar para a terra e dizer, eu me arrependo de haver destruído a humanidade. E em 5 minutos eu encerro. Eu fiquei perguntando aqui, Gabriel, que arrependimento é esse que Deus faz ou sente? Por que, pastor? Deus não pode se arrepender? Lógico que não. E eu te provo. Deus nunca contradiz no que fala. Se Deus se arrepende em Gênesis 6, contradiz o que Deus fala em Números 23:19. Que Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se há? Se Deus não mente e não se arrepende, então aonde está o arrependimento em Gênesis 6? E eu te provo. Em Gênesis 6, Deus não se arrependeu. Prova, isso aqui teologicamente é conhecido como antropopatia. Para você pegar isso na Bíblia inteira. Antropo, homem. Patos, paixão e afeto.
Então, antropopatia é paixão e afeto colocado pelo homem. Como assim? É o homem colocando sentimentos em Deus para que a leitura seja compreensível. Então não foi Deus que se arrependeu. Foi Moisés que disse que Deus se arrependeu para que todo mundo entendesse o que Deus estava se sentindo. Por que Deus não se arrepende? Porque arrependimento é ato de surpresa. Eu sou amigo do baixista, amigo íntimo dele, aí descubro que ele falou mal de mim, então vou me arrepender de ser amigo dele. Por quê? Porque a atitude dele de falsidade me surpreendeu. Então só se arrepende quem é pego de surpresa. Como Deus vai ser pego de surpresa se ele é o início, o meio e está no final? O judeu diz que Deus é atemporal. Ah, isso aqui você não voa daí. O que é um ser atemporal? O ser atemporal que está no início, no meio e no final ao mesmo tempo. Para Deus não existe medida de meio e final. Vamos lá. O que é um Deus atemporal? Um Deus atemporal tá me vendo pregar com 31 anos e ao mesmo tempo que eu estou pregando com 31 anos, ele está escolhendo-me entre 2 bilhões de embriões no ventre da minha mãe para dizer, ele vai pregar na igreja top. E ao mesmo tempo que ele está me escolhendo no meio de 2 bilhões de embriões e está me vendo pregar na igreja top, ele está na data e na hora que eu estou sendo sepultado. Ele está nos 3 tempos no mesmo tempo sem se perder no tempo. Ser atemporal. Outro exemplo de antropopatia é, havendo passado 40 dias do dilúvio, Deus se lembrou de Noé. Só se lembra quem esquece. E Deus não tem memória, porque ele é completo. Deus viu a pecado do homem e pesou-lhe o seu coração. Gente, que coração Deus tem? Coração foi um órgão criado para bombear sangue e para espalhar pelos órgãos. Deus tem sentimento, coração não. Então, quando o termo fala de sentimentos humanos a Deus, está falando de antropopatia. Querendo dizer o que Deus sente. O que Deus está sentindo aqui? Deus está dizendo, eu vou destruir o homem porque ele é pó. O pecado está crescendo muito da humanidade. Então vou mandar dilúvio. Pega aqui. Dilúvio vem do hebraico mabu, e mabu é dissolver. Agora dá para entender porque Deus diz que o homem é pó. Por quê? Porque pó só se dissolve com água. Por isso que Deus está falando, eu vou mandar água. Por quê? Para dissolver o pó e fazer a terra voltar para a terra. O que Deus quer fazer? Do planeta Terra um enfeite nos céus. Por isso que Deus vai mandar 10 côvados em cima do maior monte, 7,5 metros. Porque a água vai sufocar, a vegetação não vai ter oxigênio, então não vai ter atmosfera. Então, como Saturno é rochoso, Júpiter é gasoso, a Terra vai ser planeta aquático. E Deus olhando para a Terra e dizendo, vou destruir tudo, ele passa pela última vez e vê graça em Noé. Pastor, só continua se me dá 5 minutinhos para encerrar. Diga para alguém, graça. Diga, a graça livra a gente de cada coisa que nem nossos pais nos livrariam. Vamos lá? Que graça é essa que Deus veio em Noé? Vamos consertar mais uma coisa? Você aprendeu na tua infância, na tua EBD, que graça é favor e merê? Tá vendo que tá na boca da língua? Por quê? Porque você não errou. Graça é favor e merecido, mas só que tem um porém, tá no grego. Graça é favor e merecido no grego. Mas só que Noé grego não existe. Quer ver? Noé gera Sem, Cã, Jafé. Cã gera Cush. Cush gera Nimrod. Nimrod quer ser Deus. Faz todo mundo idolatrar ele. Faz uma torre de Babel não para tocar no céu, mas para levar a humanidade de uma possível segunda ira ou um segundo dilúvio. Então ele querendo ser igual a Deus, o soberano, Deus manda idiomas para confundir a humanidade. E mandando idiomas, Deus manda o grego. E a partir de Nimrod e de Abraão, graça se torna favor e merecido, porque ali já existe grego. Mas só que antes da Torre de Babel só existe um idioma. E se o judeu está certo, que é o hebraico, a graça que veio em Noé não é em grego, então não é favor e merecido. O que é graça em Noé? Graça em Noé em hebraico é ren. O que é ren? Ren é composto por 2 letras hebraicas. Retz, que é cerca e proteção, e Nun, que é vida. Junção, Ren, que significa cerca que protege a vida. Então o que é graça em Noé? Cerca que protege a... Pastor, se a graça que está em Noé é cerca que protege a vida,
me prova que Noé está dentro da cerca. Então vai. O que é Ren? Rede, cerca e proteção, Num, vida. E o que é Noque? Ao contrário de graça. Noque é ao contrário de Ren. Vamos lá? Ren, que é graça, o rede está na frente, cerca e proteção, e o Num, vida, está no final. E Noque é ao contrário. O Num está na frente, vida, e o rede, cerca e proteção, está no final. Então o que é Noque? Cerca, ou melhor, vida cercada e protegida. Se Ren, que é cerca e proteção, é ao contrário de Noque, Noque é vida cercada e protegida. Então, se a vida de Noé está dentro da cerca, cercada e protegida, quem colocou ele na cerca? Aqui. Restaurando as bases espirituais. Preguei no tempo e tu não percebeu. Vai perceber agora. Se Noé está dentro da cerca, quem colocou ele lá? Vamos lá? Isso aqui é para tu nunca mais deixar o diabo te acusar. Verso 9. Noé era reto em todas as suas gerações. Ponto e vírgula. Olha ponto e vírgula falando. Noé andava com Deus. Olha isso aqui, pastor Michael. Noé, no original, é Hit Haler. E Hit Haler é um verbo temporal que está no passado. Então, quando a Bíblia diz que andava com Deus, não andava no presente, andava no passado. Como assim Noé andava com Deus no passado? É que Noé está vendo os filhos de Deus misturados com a filha do homem. Noé está vendo gente prostituindo e pregando, com atos homossexuais e cantando. Todo enrolado e continua no altar. E o altar virou inconsequente, que o povo aprendeu a se prostituir e adorar como se nada tivesse acontecido. Então Noé está vendo tanta prostituição, está se esfriando. Ele está dizendo, para que eu vou manter santidade se quem deveria ser santo não é? Para que eu vou manter integridade no altar se quem deveria ser íntegro não é? Para que eu vou respeitar se quem está aqui em cima deveria dar exemplo e respeitando não respeita? Então não é alguém que está enfraquecendo vendo toda a corrupção do altar. Mas tem um porém. Noé está fraco, mas está na... eu vou te dar uma chance só. Vai ser um tiro para tu voar daí a gente acabar. Noé está quebrado, mas está na... Capengando, mas não está na... Vendo o líder se corrompendo, mas está na... Vendo o fuxico denunciando coisas ocultas, mas está na... E aí, tá vendo tudo lá fora se prostituindo, mas está na cerca. E se ele está na cerca, quem colocou ele lá? Vamos lá! Parte A! Noé era reta em todas as suas gerações. O termo original é toda geração de Noé era reta. Como assim? Noé é filho de quem? Lameque. Lameque filho de quem? Matusalém. Matusalém filho de quem? Enoque. E quem foi Enoque? Aquele que andou com Deus e Deus tomou parar? Você não pegou ainda? Aquele que andou com Deus e Deus tomou parar? Então vamos interpretar o texto. Deus desce para Enoque e diz: Enoque, está vendo tudo que eu estou vendo? Estou, Senhor. A terra está profanada. Sim, Enoque. O altar está todo profanado. Eles aprenderam a prostituir e pregar, fazer o que não presta e cantar, vacilar e dirigir culto. Eu vou destruir a terra, Enoque. Mas só que tem um porém. Eu não posso destruir se você ainda é santo. Então não vou destruir o santo com o profano. Antes de eu acabar com a pecaminosidade da terra, eu vou te tirar que é santo com corpo e tudo. Ah, tu não crê mais no arrebatamento. Antes de eu acabar com a terra e com a maldade do mundo, eu vou te tirar com o corpo e tudo. Com o corpo e tudo. Com o corpo e tudo. Corpo e tudo. Corpo e tudo. Aí lá vai Enoque. Tu vai me tirar, Deus? Vou. Mas eu sou casado e tenho família. Vai tirar minha família comigo? Deus diz não, porque a salvação é individual. Tu vai para a igreja, mas teu filho quer ficar em casa. Tu vem buscar, mas teu marido quer ficar no bar conversando. Eu vou te... Ai. Eu vou te salvar, Enoque. Mas a tua família vai ficar. Aí Enoque diz: então deixa a tua graça dar uma chance para eles. Já que o Senhor vai me tirar, qual é a chance? Deixa eu pegar essa glória que me envolve e criar uma cerca para proteger a minha família. Uma base espiritual para proteger minha família. Deixa eu criar uma cerca, uma base espiritual para cercar minha família. Enoque cria cerca. Eu vou encerrar 1 minuto. Enoque cria cerca. Chama Matusalém, diz: Matusalém, Deus está irado com a terra.
Ele uma hora vai descer, vai destruir tudo. Eu estou pregando que ele vai voltar e tu não está acreditando. Uma hora ele vai voltar, e quando ele voltar ele vai acabar com tudo e não vai sobrar nada. Mas tem um porém. Ele disse que a qualquer momento eu vou partir para ele, vai me tirar, eu vou sumir. Não me procura não, mas eu estou criando uma cerca aqui. Fica dentro dela. Apanhe, seja caluniado, discriminado, mas não saia da cerca. Matusalém se sente um sentinela na cerca. O homem mais velho da Bíblia, 969 anos, irmã, ficou de pé comigo. Cansado, mas na cerca. Cambaleando, mas na cerca. Vendo corrupção, mas na cerca. Todo quebrado, mas na cerca. Mas quando ele descobre que uma hora ele vai morrer, ele chama o filho dele, Lameque, e diz: Lameque, teu avô Enoque construiu a cerca. Eu estou sustentando na cerca. E você, aconteça o que acontecer, não saia da cerca. Como assim, pai Matusalém? Lameque, você vai ver Covid-19, mas não saia da cerca. Você vai ver inundação, milhares morrendo no Rio Grande do Sul, mas não saia da cerca. Você vai ver jornais, pai matando filho, filho matando pai, mas não saia da cerca. Você vai ver filho que o pai deu de comer, dando tiro na cara do filho, mas não saia da cerca. Não interessa o que você veja, só não saia da cerca. Eu quero continuar pregando, mas ele está me rodeando aqui. Ai, Lameque chama Noé e diz: Noé, teu bisavô Enoque disse que ele vai voltar, ele não voltou. Matusalém disse que ele vai voltar e não voltou. Eu, teu pai, estou pregando que ele vai voltar. Noé, para tu ter alívio e conforto, passa o que passar, pelo amor de Deus, não saia da cerca. Até que Noé, quebrado mas na cerca, torto mas na cerca, na lona mas na cerca, aí do nada acontece o que Jesus falou. Como nos dias de Noé, bebiam, comiam, casavam, se davam em casamento, até que ele veio. Mas quando ele foi destruir a terra, ele vê Noé capengando mas na cerca, quebrado. Olha lá, olha lá. Eu não sei se quem está sentado, pastor Maico, vai levantar. Se Noé estava capengando, porque ele não morreu? Porque a cerca que guardava ele, não foi ele que criou, foi os pais dele dizendo: Deus, eu vou morrer, mas guarda meu filho, guarda meu filho, guarda meu filho, guarda meu filho, guarda minha casa. Pega, 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 pega. É por isso, moça, que quando tu vai pro baile, Deus faz tua mãe ir pro joelho. Quando tu vai cá, o teu pai vai por oração. É nós que tá te guardando, Noé. Vai, pega. Fica de pé. Mas não para não, vai. Rimi de coma na candaraxé, rimi coma na gachanda, rimi coma na. Quem está pegando a palavra, pega, 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 pega. Enquanto tu tá de pé, salva o teu filho, salva a tua família, salva a tua casa. As bases espirituais estão de pé.
Enoques, que tem um Noé que está fraco. É por isso que Deus exige tanto de você, Enoque. Filho que apronta e você que chora. Marido vacila, você que sofre. Parente que erra, você que paga o preço. Aí tu disse, é minha família que está errando, porque tu está cobrando de mim, Deus. Deus diz, claro que eu vou cobrar de você, porque você que é a cerca que protege a tua família. É por isso que tu está no melhor do sono, do nada Deus te acorda 3 horas da manhã e diz, vai orar. É por isso que quando tu está dormindo, tu ouve aquele barulho no ouvido, pá! Tu olha pro marido, ouviu o barulho de tiro? Não ouvi nada, a mulher vai dormir. Quando é no outro dia o parente grita, eu passei no meio do confronto. É Deus dizendo, eu tô te fazendo sentir para dar livramento ao teu Enoque. Enoque, 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 Emanacandada Ramaché. Vai dar o teu livramento para Noé. Acabei. Sabe por que Noé não morreu? Por que, pastor? Porque ele era santo? Não, andava rit-ralé, verbo temporal que está no passado. Ele está vendo tanta coisa errada no altar que está se esfriando. Então por que Deus não matou ele com a terra? Porque Deus olhou para Noé, viu o rosto de Noé, corpo de Noé, roupa de Noé, mas sangue de Enoque. Vou melhorar, hein? Por que tu não matou Noé, Deus? Porque o rosto é dele, mas o sangue não. O rosto é dele, mas o sangue não. Há 2 meses atrás, eu em São Paulo falei para Deus, parei, não quero pregar mais. Fiquei cansado. O povo é muito exigente, todo dia quer cobrar da gente. Fala o que não sabe, pensa o que não deve, julga, opina. Teve um dia que eu fui pregar na igreja e as pessoas olharam para minha esposa, uma loura bonita, é claro, um negão feio como eu, viram uma loura linda dessa e fizeram um fake e falaram assim, olha, tu prega muito, mas o corpo, a roupinha marcando o corpo da tua esposa. Eu falei, gente, nego reclama de tudo, faz fake para criticar. Eu falei, chega, não quero pregar. Eu faço isso desde os 15 anos de idade, tô com 31 anos, 16 anos nessa, com pessoas tomando conta da minha vida, você é empresário, você é outra coisa. Parei! Comecei a chorar no quarto de hotel. Peguei o avião, vim para o Rio de Janeiro. Olhei para minha estante com centenas de livros. Falei, vou vender tudo, vou doar tudo. Vou pegar meu iPad, vou vender minhas coisas, vou vender meu terno, vou dar produto. Chega! Não quero mais. De tanto chorar com o rosto inchado, dormi. Do nada, uma senhora de 65 anos veio marchando. Abriu minha porta, abriu a sala, abriu o quarto. Minha mãe, missionária Lúcia, botou a mão na minha cabeça e disse, Deus repreende o laço e corta a cova. Eu falei, que loucura é essa, com a mão na minha cabeça gritando? Ela disse, o dia que tu parar, tu vai morrer. Eu falei, como a senhora sabe se eu não contei nada para ninguém? Ela disse, porque tudo que tu tá vivendo não é promessa tua, é promessa minha. É promessa minha. E aí, Noé, vai apanhar até quando para entender que a porta que Deus abriu não é porque você é inteligente, fez uma prova perfeita. Até a inteligência para passar na prova foi Deus que te deu para cumprir a oração do teu Enoque. Pastor Michael, tem dia que Deus vê a sua fragilidade, Ele te conhece por dentro, forte por fora, mas quebrado por dentro. Mas quando tu quer largar tudo para ir embora para a Europa, Deus lembra da oração do teu Enoque e da promessa que fez e diz, meu filho, tu tá proibido de parar. Tu não pegou? Tem gente aqui que não tá vivo porque é bom, tá vivo porque teu Enoque não tira o joelho do chão para te sustentar. Diga para alguém, a sua cerca é uma base espiritual que foi montada há muito tempo. Dá tempo de fazer a chamada? Então vou fazer uma chamada aqui. Ainda nem chegamos na construção da arca, hein? Faltou falar da arca, dos compartimentos e da porta.
para deixar a cerca completa. Mas aí tu diz, pastor, não deixa mais o pastor José 3 anos, não. Só em 2021 que ele vem e traz de novo. Vamos lá? Qual é o convite? Quando Deus te olhou e falou assim, vacilou. O diabo diz, já que vacilou é meu. O salário do pecado é a morte. Aí Deus diz, eu até queria te dar para tu matar, mas olha o tamanho dessa cerca na frente dele. Tem dia que Deus te olha, todo manchado de vacilação, Deus não te vê. Deus vê o nome da tua mãe, do teu pai, do teu líder espiritual e diz, era para morrer hoje. Mas teve alguém que te cercou. Não foi? Satanás odeia quem está cercado. E vê os filhos de Deus diante do Senhor, Satanás no meio dele, Deus diz, vixe, Satanás, meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo diz, também o Senhor cercou. Cercou ele de bens, ele está todo cercado. Aí Deus diz, só há um jeito de você tocar nele, eu abrir na porta da cerca e você entrando. Mas mesmo abrindo a porta da cerca, tu toca em tudo, só não toca na alma. Cá para nós, tem gente que não sabe nem como tá vivo. Agora eu já te expliquei. É por causa da tua base espiritual que é a tua cerca. Mas posso te contar um segredo? Tem dia que Deus vê que a gente tá ganhando tanta oportunidade e não tá tomando jeito, que ele abre a cerca, tá? Ele diz, diabo, brinca com ele. Só não mata. Deixa na UTI, CTI, cadeira de roda. Capota o carro, quebra a moto, faz assaltante, bota arma na cara. O céu é tão maravilhoso, que Deus te prefere te ver no CTI tetrapérgico e se arrependendo no final para ir pro céu, do que todo posundo desfilando e indo pro inferno. Sabe por que todo mundo quer ir pro céu, mas não quer morrer? Porque ninguém tem noção de onde vai morar. Se você tivesse noção, o que Paulo falou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca subiu o coração do homem. Sabe o que é nunca subiu o coração do homem? Ao mesmo tempo que eu te explico sobre a arca, eu te explico sobre o céu. Sabe o que é nunca subiu o coração do homem? Vamos lá. Antes de Noé nunca tinha chovido. Era o orvalho que subia, o vapor que subia e regava. Mabu, que é dilúvio e chuva, é a primeira vez em Noé. Deus diz para ele, eu vou te dar um projeto, uma ideia de uma arca. Mas como ele vai ter ideia de arca se nunca existiu marcenaria? Nunca existiu barco. Então Deus dá a ele uma ideia de que não existe. Se ele é agricultor e mexe com a terra, como é que ele vai construir navio? Se não existe. Hoje falar de navio para você é mole. Tu conhece Titanic, um monte de aí já andou em um monte de barco. Mas em Noé não existia. É a mesma coisa que entre as 12 ou 24 cores você inventar uma nova cor. Tu conhece amarelo, verde, azul, laranja, mas inventa uma cor que não existe, tu consegue? Não. Irmão, no Titanic, em 1912, não existia celular. Quantos deles não queriam ter uma ideia para existir, para se comunicar com alguém pela última vez? Mas como é que vai ter uma ideia do que não existe? Se Jesus não voltar, a gente vai morrer? E vão inventar outra tecnologia que a gente não tem nem ideia de como vai ser. Então isso é a coisa inefável que nunca subiu ao coração do homem. Aí Deus diz, eu vou te dar uma ideia que vai salvar toda a tua família. Mas o que eu vou dar para você eu nunca dei para ninguém. Mas tem um porém. Para você ser o que ninguém foi, chegar onde ninguém chegou e salvar a tua família, não é? Você vai ter que abandonar tudo e fincar na cerca e segurar o teu propósito e vir andar comigo. E a pergunta que não quer calar é, e aí, Noé? Vai continuar dependendo da cerca de Enoque, ou você vai ser a cerca para salvar alguém que ainda precisa ser salvo na sua casa? Cadê a primeira vida que está afastada? Que está cansado de abusar da cerca de Enoque? Cá para nós, tu vai acabar matando o teu Enoque. Tu vacila na rua e é ela que Deus aperta de madrugada. Tu erra e é teu Enoque que Deus tira a saúde. Aí tu vê toda a capengana e quer levar presente, mas presente não enche de saúde.
Eu estava em Manaus com um médico, ele falou: pastor, sabe o que é uma das causas cancerígenas? Ele, o quê? Ele falou: o câncer são células podres que vai se afunilando com as células mortas e criando o corpo e força. Eu falei: o que mata uma célula? Desgosto, falta de amor, decepções, angústia. Isso tudo vai matando milhares de células que vai se acumulando com aquela célula cancerígena podre que vai crescendo e acabando com a vida. Cá para nós, não quero pesar tua consciência não, mas tem gente que partiu antes do tempo porque se preocupou mais contigo do que viveu a própria vida. Tem gente que partiu sem era partir porque perdeu o sono por causa de você e esqueceu de viver. Cá para nós, mãe, tu vai infartar, filho vai chorar um pouquinho, daqui a pouco a vida vai continuar. Vai viver a tua vida e cuidar da tua saúde. Porque do teu Noé é 9, Deus cuida. Cadê a primeira vida afastada? Já acabou nosso tempo. Pastor já me deu muito acréscimo, mas depois vai reclamar que eu fico 3 anos sem vir aqui. Tem alguém